Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, ele diz assim no versículo 8: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ele aqui, gente, é o Elias. Elias, que é o profeta de Deus, um homem que o Senhor levantou como profeta em Israel. E depois de ter levantado Elias como profeta, Deus mandou Elias até o rei Acabe, que era o rei de Israel, para profetizar. E ele foi e profetizou dizendo: não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Depois que ele profetizou, Deus deu a direção a Elias. Agora Elias vai lá para o ribeiro de Querite, se esconde lá, fica lá, e aí você vai beber do ribeiro, e os corvos vão levar pão e carne para você comer. E assim Elias fez. Depois que profetizou ao Acabe, Elias foi para o ribeiro de Querite, lá ele ficou. Ali ele bebia a água do ribeiro e comia do pão e da carne que os corvos, que as aves levavam para ele. E assim foi algum tempo, até que o ribeiro secou. Irmão, e às vezes o ribeiro pode secar, e às vezes, gente, a porta pode fechar, e às vezes as coisas podem não sair como você espera, e as coisas podem não acontecer como você deseja. E isso não significa que Deus falhou com você, isso não significa que há alguma falta em Deus, não, irmão. Isso significa que Deus pode ter uma nova direção, que Deus pode ter algo melhor para fazer. O que eu preciso, irmão, é esperar a direção de Deus. Quando o ribeiro secou, Elias não murmurou, Elias não reclamou, não, Elias esperou, e veio a direção de Deus para Elias, dizendo: agora, Elias, você vai até Serepta, que é de Sidom, porque eu tenho ordenado ali que uma mulher viúva te sustente. Era uma nova direção de Deus, era um novo propósito de Deus que ia se cumprir na vida do Elias. Irmão, não reclame, não questione, não se lamente, não. Às vezes o ribeiro vai secar, irmão, às vezes a porta pode fechar, às vezes as coisas podem sair diferente do que você imaginou, do que você esperava, mas não significa que Deus falhou, não significa que Deus errou, irmão. Isso só pode ser uma nova direção de Deus, pode ser Deus querendo fazer algo diferente. Espere a direção de Deus, irmão, e confie nela, porque no versículo 10 ele diz: então ele se levantou e se foi a Serepta. Elias não questiona Deus, Elias não briga com Deus: não, Senhor, eu vou esperar o ribeiro encher de novo. Não, Deus deu uma palavra, irmão, Deus deu uma direção. Aprenda a obedecer a direção de Deus. Quando Deus falou, olha, num tempo, irmão, que a mulher não tinha muita vez e voz, não, num tempo muito machista mesmo, mas quando Deus falou, uma viúva vai te sustentar, irmão, Elias não questiona Deus, não pergunta nada. Elias se levanta e vai até Serepta. Elias aceita a direção de Deus. Irmão, aprenda a aceitar a direção de Deus. Você pode não entender, mas Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Então Elias se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazer-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. O Elias, então, obedecendo a Deus, foi para Serepta, que é de Sidom. Sidom quer dizer que não fazia parte de Israel. Quando Elias chega na porta da cidade, ele encontra uma mulher viúva que estava apanhando lenha. Elias então vai àquela mulher e diz a ela: olha, trazei numa vasilha um pouco de água para que beba. Para mim, irmão, o que Elias está fazendo é colocando esta mulher à prova. Deus falou que uma mulher viúva iria sustentá-lo. Quando Elias chega, ele encontra uma mulher viúva, mas Elias não chega dizendo para ela: olha, assim diz o Senhor. Não,
Irmão, Elias não vai, não é apressado, não é precipitado. Elias vai, aquela mulher diz: olha, trazer um pouco de água. Isso é Elias colocando a mulher à prova. E nós precisamos aprender a fazer isso. A Bíblia nos manda fazer isso. A Bíblia nos manda colocar os espíritos à prova, para saber se vem de Deus ou não. A gente não pode receber, aceitar logo de uma vez. Não, foi Deus que mandou, irmão. Cuidado, não seja precipitado, porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar os eleitos. Então não vai atrás do que parece, não. Mas está dando tudo certinho, irmão. Coloca a prova. Procure ver se a coisa é de Deus ou não. Procure ter confirmação. Procure saber se realmente é do Senhor ou não. Elias não se apressa em dizer que era aquela mulher que iria sustentá-lo. Elias vai e pede água para ela, para prová-la, para saber se realmente era ela. Aí a Bíblia diz, 11: e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quando Elias pediu a água, que aquela mulher, irmão, saiu para buscar da água, Elias teve a confirmação. Aquele era o sinal que Elias precisava para ter a certeza que era aquela mulher que Deus havia falado para ele. E Elias então disse para ela: olha, peraí, trazei-me agora também um pouco de pão na tua mão. Elias agora tinha a confirmação, a certeza que era aquela mulher que Deus havia falado com ele, porque Deus disse que uma mulher viúva, Deus não falou qual era essa mulher, ele precisava experimentar, provou, teve a certeza, agora me traga um pouco de pão. Versículo 12: porém ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Irmão, quando Elias pediu água, aquela mulher foi buscar sem nenhuma dificuldade. Mas quando Elias diz: trazei um pão, um bolo na tua mão, aí já foi mais difícil. Por quê? Porque a situação era a seguinte: tudo que aquela mulher tinha era um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Era para preparar, ela estava ali catando graveto para fazer um fogo, preparar um pão para comer. Ela e o filho depois iam morrer, porque não tinha mais nada. Então o que Elias pediu para ela na segunda vez já era mais difícil. Ela já não estava muito disposta. Por quê? Porque era mais complicado. E às vezes, quando a coisa é mais difícil, quando a coisa é um pouquinho mais complicada, irmão, às vezes nós não estamos dispostos. E esse é um problema sério, porque nós fazemos às vezes o que é fácil, o que é simples nós fazemos, mas aquilo que para nós é um pouco mais difícil, o que para nós é um pouco mais complicado, nós já não queremos fazer. Não estamos dispostos a fazer tudo que Deus diz. Nós decidimos o que vamos obedecer ou não. Não, isso aqui Deus sabe. Quantas pessoas falam isso? Não, isso aqui, mas Deus entende. Como é que Deus entende, irmão? Se Deus mandou você fazer uma coisa, e Deus vai entender que você não quer fazer, que você não está disposto a fazer, só porque é um pouco mais difícil. Irmão, Deus pede coisas difíceis para nós mesmos. Deus pediu uma coisa difícil para o seu próprio filho, para Jesus. Ele não vai pedir para mim e para você também? E nós precisamos estar dispostos a fazer tudo aquilo que Ele diz, seja fácil de fazer ou difícil. É difícil perdoar? Irmão, Deus manda perdoar do mesmo jeito. E na hora que a gente estiver diante do Senhor, não adianta você chegar: não, mas Senhor, o Senhor sabe que ali era difícil. Irmão, não importa, Deus falou, se esforce para fazer o que Deus falou, apresse para fazer aquilo que Deus falou. A mulher não estava muito disposta, porque ela só tinha um pouco, e se ela fosse dar ainda para o Elias, ela não teria nada para ele e para o filho dela. Versículo 13, ele diz assim, e Elias lhe disse: não temas. Dá uma parada aí nesse não temas, porque quando Elias pede a farinha, o bolo para ela, ela vai e diz: não, peraí, isso aí não dá, eu só tenho um pouquinho, não dá. Irmão, Elias poderia repreendê-la.
Elias poderia condená-la, ele poderia dizer: mulher, você não tem fé não, ou mulher, você não acredita não, ou mulher de pouca fé. Irmão, Elias não vai repreender, Elias não vai condenar aquela mulher. O que Elias vai fazer é ajudar esta mulher. Ele diz para ela: não temas. Irmão, nem todo mundo está no mesmo nível espiritual que você. Então, irmão, não queira cobrar de alguém que não está no mesmo nível espiritual que você. Não é porque você tem fé que todo mundo vai ter fé. Não é porque você crê que todo mundo vai crer. Aí agora você vai condenar, agora você vai colocar um peso sobre a pessoa, você vai acusar a pessoa de incrédula. Não, irmão, aprenda a ter paciência. Em vez de condenar, em vez de acusar, irmão, vai apoiar, vai incentivar, vai ajudar aquela pessoa. O que Elias vai fazer? A mulher não estava muito acreditando, não estava muito disposta a obedecer, mas o Elias não critica, não reclama, o Elias não briga, não repreende, o Elias ajuda. O Elias diz: não temas, mulher, não tenha medo não. Ô meu irmão, a fé dela é menor, minha irmã, a fé dele é menor, é para você ajudar na fé dele. Não é para você repreendê-lo, condená-lo, acusar. É para você dizer: olha, não tem medo não. Olha, confia em Deus. É para você apoiar, é para você incentivar. Que talvez tudo que esta pessoa precisa é de um incentivo. Tudo que ela precisa é de alguém para apoiar ela, para ajudar ela a se levantar na fé. Você ficar aí condenando, acusando a pessoa, você ficar aí dizendo que a pessoa é incrédula, que a pessoa não é crente, não vai ajudar nada, só vai afundar ela cada vez mais. Se o Elias fosse talvez repreender aquela mulher, brigar com aquela mulher, não teria o resultado que ele vai alcançar. Irmão, aprenda, apoie aquele que ainda não está no mesmo nível. Não condene não critique, não é porque ele não está no mesmo nível que ele é incrédulo, ele só está precisando de um apoio, ela só está precisando de um apoio. Não está conseguindo acreditar ele, não está conseguindo fazer o que tem que fazer. Olha, não tenha medo não, acredita em Deus. Olha, Deus é contigo, olha, Deus vai te ajudar, olha, Deus vai te dar forças. Não critique, não condene, não acuse, apoie, ajude, incentive. Foi o que Elias fez. Continua lendo, ele diz mais: vai e faz conforme a tua palavra, porém fazer disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-me para fora, e depois fará para ti e para o teu filho. Elias primeiro falou: não tenha medo. Olha, mulher, não se preocupa não, tá? Faz o seguinte, vai lá e faz como você está falando, mas primeiro você vai fazer um bolo pequeno para mim. Irmão, Elias está dando uma direção, irmão, que quem olha com os olhos naturais não vai entender, não vai aceitar, vai achar que o Elias está dando uma de esperto, que é o que muita gente aí no mundo fala, mas não era, irmão, era a direção de Deus. Continua lendo o versículo 10, ele diz, 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Irmão, era uma direção que vinha de Deus, através do Elias. Irmão, às vezes nós não vamos entender, principalmente se nós agimos naturalmente. Irmão, é deixar a fé prevalecer. O Elias está ali dizendo para ela: olha, não tenha medo não, vai lá e faz como você está falando, vai preparar o bolo, mas trazei primeiro para mim, e depois para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Era a palavra do Senhor, era uma direção do Senhor, irmão, e às vezes a direção do Senhor vem, você não vai entender ela, você não vai concordar, o mundo não vai aceitar, mas irmão, nós precisamos confiar na direção que vem de Deus. Para o mundo aí, a Bíblia diz que parece loucura, mas é loucura para quem não crê. Irmão, aprenda a crer, aprenda a confiar na direção que vem de Deus. Não dá para entender tudo, mas dá para confiar em tudo, se está vindo de Deus, porque Elias não estava falando da cabeça dele, era a direção de Deus, era a direção que vinha da parte de Deus. Irmão, está vindo de Deus, é Deus que tem falado, está na palavra de Deus. Então aprenda a seguir, a ouvir, a obedecer, ainda que você não entenda a direção que vem de Deus, porque é obedecendo que você vê resultados. Versículo 15:
E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Irmão, essa mulher, ela começa a ver o milagre de Deus na casa dela, ela começa a ver Deus operar todo dia. Por quê? Porque da panela a farinha não faltava, porque da botija o azeite não acabava, era Deus. Mas por que ela viu o milagre acontecer? Porque ela foi e fez conforme a palavra, ela foi e seguiu a orientação. Irmão, se você não segue as orientações de Deus, você não verá o milagre de Deus acontecer, você não verá a provisão de Deus chegar. Nós queremos ver Deus multiplicar, queremos ver Deus operar, queremos ver Deus agir, mas nós estamos seguindo conforme a direção do Senhor? Porque antes dessa mulher ver o milagre acontecer, esta mulher fez conforme a direção que foi dada a ela. Irmão, Deus nos dá direção, Deus nos dá palavra, nós estamos seguindo esta palavra. Com quantas pessoas que às vezes reclamam, que se lamentam, porque Deus não está abençoando, porque está tão difícil, porque não está dando nada certo. Irmão, mas vai parar para ver, e a pessoa não está fazendo conforme a palavra de Deus, a pessoa não está seguindo a orientação de Deus, a pessoa não está fazendo o que a Bíblia diz. Como é que você quer que Deus faça? Como é que você quer que Deus opere? Se você não faz conforme a palavra de Deus, se você não segue as orientações que Deus tem dado. Irmão, você quer ver? Antes de você ver, primeiro, faça conforme, de acordo com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está dando para você. Não adianta reclamar, se lamentar que você não está vendo, que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo, se você não está fazendo conforme a direção que Deus deu. Irmão, Deus não falha, a palavra de Deus não falha, somos nós que falhamos em seguir as orientações de Deus. Se nós tivermos o cuidado de segui-las, nós veremos, irmão, Deus não deixar faltar, nós veremos Deus suprir a necessidade, nós veremos Deus agir, se fizermos conforme a palavra de Deus. Continua lendo o versículo 17, e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Aquela casa passou a ver o milagre do Senhor todo dia, o milagre de provisão, Deus sustentando, Deus mantendo, porque Deus escolheu aquela mulher para sustentar o Elias, mas era Deus que sustentava aquela mulher, era Deus que dava condição para aquela mulher poder sustentar o Elias, e ali ficou muitos dias. Só que o mal chegou naquela casa, apesar do Elias estar lá, o servo de Deus, o mal chega, o filho da mulher fica doente, e aquela doença vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, até que ele morre. Aí a Bíblia diz, 18, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, ou o que eu fiz para você, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade, e matares? Irmão, aquela mulher está colocando a culpa da morte do filho sobre o Elias, como que se o Elias fosse o culpado daquela situação, como que se o Elias fosse o culpado daquele mal que aconteceu na casa dela. E como ela, muita gente faz a mesma coisa, irmão, fica procurando culpado, procurando alguém para colocar a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu marido, a pessoa coloca a culpa em todo mundo. Só que ela, quando vai colocar a culpa, ela procura sempre alguém que está fora, ela nunca olha para ela mesma, ela não consegue olhar para si mesmo. A pessoa sair da igreja, é porque os irmãos lá da igreja, irmão, a gente está sempre procurando um culpado, é o Adão e Eva,
Quando Deus perguntou, você comeu? Foi a mulher que me deu, foi a serpente que me deu. A gente está olhando, procurando culpados. A gente, em vez de olhar para nós mesmos, reconhecer as nossas falhas, nossos erros, não. Está aqui a mulher agora. O que foi que eu fiz para você, homem de Deus? Que você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho, como que se o Elias fosse o culpado. Muitas vezes nós estamos culpando pessoas que não têm culpa. Nós estamos transferindo a culpa para outros. Versículo 19. E ele lhe disse: dar-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro a afligiste, matando-lhe o seu filho. Irmão, aquela mulher, quando acusa o Elias, irmão, o Elias aceita a acusação dela. É tanto que ele pega o filho daquela mulher, leva para o quarto onde ele dormia, coloca na cama, e quando ele vai falar com Deus, ele começa questionando a Deus. Irmão, ele aceitou aquela culpa, ele aceitou aquela condenação, e agora vai questionar Deus. Mas Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque até ele, o Senhor deixou ele morrer. Elias carregando uma culpa que não era dele. E às vezes nós estamos igual Elias, também carregando culpas que não são nossas, aceitando condenações que não são nossas. Estamos carregando um peso sobre nós, colocando sobre a nossa cama. Quando vai dormir, está lá a acusação, está lá o peso da acusação, a cabeça, uma consciência pesada. E nós precisamos nos libertar disso, porque tem muita gente questionando a Deus. Mas Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque carrega a condenação em si, que carrega a culpa, tem aceitado culpas que não são suas. E nós precisamos nos libertar disso. Elias não era o culpado, não foi o Elias que levou a morte para aquela casa. O Elias vai ser alguém que vai tirar a morte daquela casa. E às vezes, irmão, por causa desta culpa, nós não estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça. Irmão, se liberte das culpas, se liberte, irmão, das acusações. Quantas pessoas estão carregando peso sobre si, estão igual Elias, pegando o morto nos seus braços, levando para a sua cama. Quando dorme é o questionamento, quando dorme são as lágrimas. Quantas pessoas estão carregando sobre si um peso que não é seu, uma culpa que não é sua. Irmão, se liberte disso. A gente está deixando que os outros coloquem sobre nós culpa, condenação. Não é sua esta culpa. Não aceite essa condenação. Irmão, não leve culpa para a sua cama, para a sua vida, para o seu casamento. Não leve culpa, liberte-se disso, livre-se disso, da culpa e da condenação. Porque enquanto você ficar aí questionando a Deus, irmão, a morte vai continuar reinando, o mal vai continuar prevalecendo. Quando você decide parar com os questionamentos e tirar de você a culpa, você começa a dar condições de Deus agir. Continua lendo, ele diz agora: então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Elias, quando parou de questionar a Deus, quando ele parou de se culpar, de se condenar, irmão, ele começa a tomar uma atitude, um ato de fé. Ele pega o menino, coloca na cama, ele se deita sobre ele e começa a clamar a Deus. Irmão, vai clamar. Irmão, culpar, se lamentar, chorar, não muda nada. Mas se você decidir clamar a Deus, em vez de questionar, para de questionar Deus. O que passou, passou e não volta mais. Para de questionar pelo que aconteceu e vai buscar a Deus por aquilo que vai acontecer. Elias começou a buscar a Deus, pedindo a Deus: Deus, torne a vida desse menino, torne entrar a vida nesse menino. Ele começa a clamar, começa a buscar a Deus. Versículo 21 diz, 22, e o Senhor ouviu a voz, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Irmão, Deus quer ouvir a sua voz. Deus não quer ver a sua lamentação, os seus questionamentos. Deus quer ver o seu clamor.
Irmão, Deus quer ouvir a sua voz. Elias estava naquela casa, sabe por quê? Porque a única voz que Deus poderia ouvir é a voz do Elias. Elias não estava ali para levar a morte, Elias estava ali para trazer a vida. Se você parar para pensar, quando Elias chegou até aquela mulher disse: olha, nós temos um pouco de farinha, um pouco de azeite, para que comamos e depois a gente vai morrer. Irmão, a morte já era uma coisa certa para aquela casa. O Elias não estava ali, irmão, para levar a morte, Elias estava ali para levar a vida. Só que ele estava carregando o peso da morte, a acusação, a condenação. Irmão, Jesus entrou na tua vida, foi para trazer vida. Tem gente que está assim: depois que eu entrei na igreja, é só luta, é só dificuldade. Irmão, isso já tinha sobre você. Só que enquanto você continuar reclamando, se lamentando, vai continuar. Agora, se você clamar a Deus, irmão, Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar essa situação. Deus pode tirar a morte e trazer a vida. Irmão, a morte a gente já tinha, o sofrimento a gente já tinha, a tristeza já tinha. Agora Deus pode mudar tudo isso. Se você clamar, se você buscar, Deus vai ouvir. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua oração. Ele ouviu a voz do Elias, quando Elias parou de questionar e decidiu clamar a Deus. Quando ele parou de se culpar e passou a acreditar em Deus, irmão, a situação muda. Irmão, vai mudar. O que está faltando mudar esse sentimento, tirar esse peso, essa culpa, tirar essa coisa ruim de você e colocar uma fé em Deus e começar a acreditar, começar a clamar ao Senhor para que essa situação possa mudar, para que aquilo que esteja morto possa reviver. Continua lendo o versículo 23. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmão, Elias então desce dali com o menino vivo agora, e vê aqui, o teu filho vive. E quando a mulher viu que o filho estava vivo, ela diz: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Ora, irmão, mas espera aí, a palavra de Deus não já tinha se cumprido na boca do Elias antes? Elias não falou para aquela mulher: a farinha da panela não vai faltar, o azeite não vai acabar? Ela não tinha visto já a palavra se cumprindo? Irmãos, ela não tinha visto o milagre todos os dias. Aquela mulher já tinha sido alcançada pelos milagres, aquela mulher já tinha sido abençoada por Deus, mas apesar de ser abençoada por Deus, apenas agora que essa mulher vai levar Deus a sério. Agora essa mulher vai crer de verdade na palavra de Deus que sai da boca do Elias. Irmão, agora que ela viu o filho morto, agora que ela passou por aquele sofrimento e viu Deus agir, que essa mulher vai despertar, que ela vai acordar. Irmão, infelizmente, como ela, muita gente, irmão, que já viram Deus agir, que já experimentaram o milagre de Deus, que já viram a provisão de Deus, já viram o livramento de Deus, mas que até hoje ainda não acordaram para Deus, até hoje não levaram a palavra de Deus a sério, ainda não entenderam que a palavra de Deus é a verdade. E uma pessoa continua, apesar de estar sendo abençoada, sem compromisso. Apesar de estar vendo Deus operar, a pessoa continua, irmão, sem acreditar na palavra de Deus, não acredita na verdade, na Bíblia. Irmão, quantas pessoas, o que precisa? Irmão, será se é necessário a morte bater na sua casa? O que vai ser preciso para você acordar para o Senhor? O que vai ser preciso para a pessoa despertar para a vida com Deus? Hein? Vai ser preciso o mal entrar na sua casa? O sofrimento, a destruição chegar na tua família? Porque essa mulher apenas agora que ela viu o filho morto, agora que ela vai acreditar em Deus de verdade, agora que ela vai ver que a palavra é a verdade, agora ela vai ver que Deus que mandou Elias. Irmão, agora que ela viu o filho morto e o milagre aconteceu, agora que ela passou por aquele sofrimento gigantesco, que ela desperta,
que ela entende que a palavra de Deus é a verdade. Irmão, a gente vai esperar o que acontecer? O que precisa que aconteça para que o teu agora chegue? Porque apesar de estarem vendo milagres, e apesar de estarem vendo Deus agir, que apesar de estarem vendo Deus operar, apesar de estar vendo a palavra de Deus se cumprir, mas ainda não despertaram, mas ainda não acordaram para o Senhor, ainda não acordaram para a palavra, ainda não assumiram um compromisso com Deus. Irmão, precisa que alguma coisa aconteça, precisa o mal chegar dentro da casa, precisa a morte chegar na família, precisa a destruição chegar para poder acordar. Irmão, não é essa a vontade de Deus, mas se for preciso, irmão, Deus permite. Se é a vontade, se é necessário, irmão, não é a vontade, porque Deus chegou até aquela casa com milagres, com provisão. Deus chegou à casa daquela mulher fazendo o bem, mas esta mulher só foi acordar para Deus quando o mal chegou na casa dela. Vou esperar o mal chegar na minha casa? Eu vou esperar a morte chegar para que eu acorde para Deus? Para que eu desperte para a palavra de Deus? Para que eu entenda que a palavra é a verdade? João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Irmão, infelizmente, muita gente que já experimentou, quantas pessoas que já viram a palavra se cumprir, viram Deus operar, Deus livrar, Deus abençoar, Deus abrir porta, Deus socorrer, mas apesar do que Deus fez, a pessoa ainda não leva Deus a sério, irmão, ainda não leva a palavra de Deus como verdade. Essa mulher todo dia tinha Deus operando na casa dela, todo dia tinha provisão de Deus, todo dia tinha Deus agindo, mas apesar disso, ela ainda não acreditava que Elias realmente era um homem de Deus. Ela não acreditava que Elias foi enviado por Deus para a casa dela. Ela não acreditava que a palavra de Deus era verdade, apesar de ter visto a palavra se cumprir. Ela ainda não tinha despertado para Deus. Muitos ainda não despertaram. Precisa do que para despertar? Vai esperar o mal, a morte, a destruição chegar, o pior acontecer, porque ela só despertou quando a morte chegou na casa dela, quando ela passou por aquele sofrimento e viu Deus operar, aí agora ela acordou. Realmente agora Deus já estava fazendo antes, mas ela esperou o mal para acordar, para despertar. João capítulo 4, versículo 46. João capítulo 4, versículo 46. Ele diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava. Então Jesus lhe disse: se não virem sinais e milagres, irmão, não crerão. Olha, você precisa ver um sinal e um milagre, irmão, melhor seria que não fosse preciso, porque qual é o milagre que esse homem vai ver? O filho que estava morto e vai viver. Irmão, você quer passar por essa experiência para crer em Deus? Você quer passar pelo sofrimento da morte, do sofrimento da destruição dentro da casa, para poder acreditar em Jesus? Irmão, não é a vontade de Deus, não é isso que Deus quer, não, mas ele fala assim, ó, se não vires. Irmão, tem gente que só vendo, só experimentando o sofrimento, o mal, e vendo Deus livrar de algo muito ruim, que a pessoa vai acordar, que a pessoa vai despertar. Se é preciso, irmão, Deus vai fazer um sinal. Se é preciso, Ele vai permitir que você passe. Se é necessário, não é esta a vontade de Deus. Lembra, Deus chegou na casa daquela mulher, através do profeta Elias, trazendo suprimento, provisão, alimento, abençoando. Mas essa mulher precisou passar pela morte, ela precisou esperar a morte chegar na sua casa, para que ela pudesse crer.
E aí vai esperar o pior chegar, vai esperar o sofrimento chegar para poder acreditar em Jesus? Irmão, vai precisar passar pelo sofrimento, pela destruição, para ver Deus operar, para depois você crer? Irmão, não é muito melhor crer antes e Deus livrar de tudo isso? Irmão, o que está faltando para você crer em Jesus? É preciso o mal chegar? É preciso a morte bater na porta? É preciso a destruição chegar na família? Irmão, que não seja necessário, porque se for preciso, irmão, o Senhor permite. Por que que esse oficial do rei, já era a segunda vez que Jesus vai em Caná da Galileia? Por que que ele não foi até Jesus da primeira vez? Porque a primeira vez o filho não estava à morte. Desta vez o filho dele estava quase para morrer. Então, como o filho estava quase para morrer, foi a doença do filho, quase a morte do filho, que levou ele até Jesus. E aí, o que precisa para levar você até Jesus? O que falta para você crer em Deus? Para você crer na palavra de Deus? O que falta para você assumir um compromisso com Deus, entregar a sua vida ao Senhor de verdade? Precisa da morte, do sofrimento, da destruição? Esta não é a vontade de Deus. Mas se esse for o seu caso, irmão, Deus permite para o teu bem. Deus não quer isso, irmão. Ah, pastor, Deus me livre. Então, meu irmão, começa a crer em Deus de verdade. Comece a levar a palavra de Deus a sério. Deus entrou naquela casa, foi para livrar aquela casa da morte. Mas aquela mulher, apesar de Deus ter entrado na casa dela, aquela mulher ainda não tinha levado Deus a sério de verdade, ainda não acreditava que a palavra de Deus era verdade. Aí precisou ver o filho morrer e ressuscitar. Agora não, agora de verdade, agora eu creio. Não, antes não, mas agora, irmão, nós precisamos chegar ao nosso agora. Não espere a morte, o mal, o sofrimento, a destruição. Irmão, creia, assuma um compromisso de verdade com Deus. Não espere, porque se for preciso, irmão, Deus permite. Se for necessário, irmão, se for para crer, irmão, Deus faz os sinais, Deus faz os milagres. Qual é o milagre? A ressurreição? É a cura de quê? Hein? É o livramento de quê? Você quer chegar perto da morte para crer no Senhor? Não é isso que Deus quer, não. Mas se for preciso, irmão, para que você creia, o Senhor faz sinais e milagres. Mas não é essa a vontade de Deus. Então não espere a morte, não espere o mal, não espere o sofrimento, a destruição chegar, para que você desperte para Deus, para que você creia que a palavra de Deus é a verdade. Não espere o pior acontecer, para você poder se voltar para Deus, para você despertar e passar a servir a Deus de verdade. Amém?